Agora você vai ouvir a SOF, Sempre Viva Organização Feminista. Nestes áudios, falamos sobre nossas publicações, reflexões e ações das mulheres em movimento. O ano de 2020 foi diferente de tudo que já vivemos e bastante doloroso, principalmente para as mulheres. A pandemia da Covid-19 impulsionou a crise sistêmica que tem exigido com urgência respostas coletivas para as mulheres seguirem transformando o mundo e sustentando a vida como sempre fizeram. Também seguem os esforços para compreendermos os novos desafios que o capitalismo coloca para as nossas vidas. Suas inovações continuam mantendo modelos de exploração, acumulação e apropriação. É neste contexto que a SOF lança 2 novos cadernos Sempre Viva. Os cadernos Sempre Viva são uma série de publicações que desde 1997 têm sistematizado práticas e reflexões a partir do feminismo. As 2 novas edições trazem debates sobre comunicação, capitalismo digital, economia, neoliberalismo e democracia e levam o mesmo subtítulo, Trilhas Feministas, porque foram elaboradas em movimento. São construções coletivas, frutos de ciclos de debate e formação virtual com companheiras da Marcha Mundial das Mulheres. No volume Capitalismo Digital, Comunicação e Construção de Movimento, buscamos revelar mecanismos do capitalismo digital que atacam os processos de emancipação dos povos. Os textos formam juntos uma crítica às dinâmicas tecnológicas de mercado que adentram o cotidiano, no trabalho e na vida das mulheres do campo e da cidade. A soberania alimentar, a recusa das propriedades privadas, sejam materiais ou digitais, e o direito à informação são alguns dos pilares para a construção de possibilidades e alternativas na disputa contra o capitalismo digital. Quando falamos sobre o uso de internet, precisamos partir de uma realidade. O acesso é muito desigual no Brasil. Adriana Vieira e Renata Moreno, no artigo Os Usos da Internet pelas Mulheres em Movimento, compartilham percepções sobre os usos da internet pelas mulheres no Brasil, a partir de dados da pesquisa do Comitê Gestor da Internet e outros coletados pela Marcha Mundial das Mulheres e pelo Centro Feminista 8 de Março. No texto O Direito à Comunicação, Reflexões e Alternativas Feministas contra a Desinformação e a Concentração da Mídia, Fabiana de Oliveira Benedito e Helena Zelic escrevem sobre as ameaças políticas da desinformação e do monopólio dos meios de comunicação digitais e analógicos. As novas dinâmicas das redes sociais colocam mais um desafio para a democracia e para a construção de movimento, pois interditam os debates e facilitam a desinformação e também a cooptação do feminismo. Diante desse quadro, o texto levanta uma série de alternativas baseadas na comunicação feminista e popular. O artigo Pistas para Entender e Enfrentar o Capitalismo Digital, também de Renata Moreno, dá sequência ao assunto, propondo uma aproximação aos processos digitais e caminhos de lutas pela disputa das tecnologias a partir dos povos e do feminismo. Escondidos atrás de nomes difíceis e termos de uso ilegíveis, são responsáveis pela extração e monetização de dados em uma enorme escala e mostram como os monopólios e a alienação do trabalho se atualizam em tempos de digitalização. Neste caderno, também traduzimos para o português o artigo Impactos da Era Digital. A inteligência artificial não tem subjuntivo, de Silvia Ribeiro. O texto fala sobre aspectos da digitalização que não aparecem no marketing dos aplicativos. A vigilância, o controle e a concentração de dados são ferramentas autoritárias de manutenção do capital. As chamadas inteligências artificiais também acumulam uma quantidade exorbitante de dados e são pouco reguladas e supervisionadas, abrindo espaço nas mais diversas áreas para a acumulação desenfreada dos monopólios digitais, baseada na exploração do trabalho e da natureza. Você está ouvindo a SOF, Sempre Viva Organização Feminista.
Nestes áudios, falamos sobre nossas publicações, reflexões e ações das mulheres em movimento. E com o artigo Falsas Soluções Tecnológicas e Captura Corporativa da Agricultura e da Natureza, de Natália Lobo, a crítica é direcionada ao uso dessas tecnologias para o avanço do agronegócio. Grilagem digital, financeirização e vigilância sobre as formas de produção de alimentos e os modos de vida tradicionais são exemplos deste uso. O texto reafirma a agroecologia enquanto prática, conhecimento e movimento que busca transformar o mundo e construir uma vida que vale a pena ser vivida por todos os seres. Escute agora um trecho do texto Pistas para Entender e Enfrentar o Capitalismo Digital, de Renata Moreno. Enquanto o neoliberalismo e, de forma geral, o capitalismo digital aposta na fragmentação dos laços sociais e se fortalece na medida em que não há comunicação comunitária direta, estabelecer nossas comunicações diretas, territorializadas e ou por ferramentas que não empreguem nossos dados como motor de lucro é uma estratégia de resistência e também de alternativa. Quais tecnologias e quais processos de construção de tecnologias existem e ou precisam ser criados nas lutas contra o poder corporativo? Nesse caminho se encontram iniciativas de plataformas cooperativas e livres de organização do trabalho associado, de entregas, alimentação ou cuidado, que podem fazer frente e organizar o enfrentamento às grandes empresas plataforma. Colocar as mulheres como sujeitos do debate tecnológico amplia as possibilidades de pautar questões que, caso contrário, seriam invisibilizadas, como acontece a tudo que se refere à sustentabilidade da vida. A partir daí, podemos ampliar também nosso debate e nossas práticas em luta. Ao nos envolvermos nessa disputa, vamos identificando novas questões e contradições. Por exemplo, se é possível construir alternativas tecnológicas digitais que se contraponham à datificação e respondam a necessidades locais diversas. Também é preciso colocar em debate a base material e o consumo energético delas. Pensar e tecer alianças encontrando termos e pontos comuns entre diferentes sujeitos coletivos que resistem ao capitalismo digital pode ser um caminho para seguir nessa construção. Todo o nosso acúmulo nas lutas por soberania popular e soberania alimentar pode contribuir para a potência das lutas por soberania tecnológica e algorítmica, como aposta política e horizonte de construção, até que todas nós mulheres, nossos corpos, territórios, povos e tecnologias sejamos livres. Os 2 cadernos estão disponíveis de graça no formato e-book e PDF no site www.sof.org.br. A versão impressa em papel está à venda na Livraria da Expressão Popular. Outra novidade é que quem assina o Clube do Livro da editora Expressão Popular vai receber os 2 cadernos em casa nos meses de janeiro e fevereiro. Como já dissemos, esses cadernos são trilhas, são veredas a serem percorridas. Podem se bifurcar em muitas, levar a outros caminhos, manter em nós o movimento constante. São também os rastros que os seres vivos deixam por onde passam. Assim, nossas trilhas feministas mantêm o passo presente, apontam caminhos futuros e expõem a firmeza do que vem sendo consolidado em uma trajetória coletiva de lutas e práticas das mulheres. Por isso, agradecemos às autoras e às militantes da Marcha Mundial das Mulheres que participaram desse processo de trilhar caminhos para transformar o mundo e a vida das mulheres em um só movimento. Os cadernos Sempre Viva e este programa de áudio foi produzido pela SOF com o apoio da Fundação Hayden Chibol Brasil. A locução é de Raíssa Lazzarini e a edição é de Lua Gattinoni. Você ouviu a SOF, Sempre Viva a Organização Feminista. Nestes áudios, falamos sobre nossas publicações, reflexões e ações das mulheres em movimento.